Bom dia, crianças. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje é dia 3 de setembro, uma sexta-feira. Então, nós vamos fazer a atividade na página 115 a 120. Nós vamos falar aqui sobre contos encantados em cordel. Então, são muitos poemas de cordel, são adaptações de histórias conhecidas. Podem ser algumas, né? No caso do Chapeuzinho Vermelho, essa daqui eu vou contar e vocês vão lembrar rapidamente qual é a história qual é a história que está sendo contada em forma de poema de cordel. Então vamos lá. Há muito tempo atrás, num passado bem distante, aconteceu uma história que é muito fascinante. Vou contar sobre João e o pé de feijão gigante. Uma viúva da aldeia viveu a situação. Tinha um filho levado, cujo nome era João. Formavam família pobre, com bem pouca condição. João era necessitado, mesmo assim era exigente. Não gostava da pobreza, ele era intransigente. Queria ter um destino que fosse bem diferente. João, por ser insistente, jamais queria entender, até quando sua mãe veio lhe oferecer: vou te dar a nossa vaca para que possa vender. Ela é o nosso sustento, sei que vou me arrepender. Esse seu inconformismo faz-me até entristecer. Faça dela um bom proveito, diminua o meu sofrer. João pegou aquela vaca e seguiu a caminhar. Era tudo que ele tinha, a vaquinha do seu lar. Ia tentar buscar preço para alguém arrematar. Até que lá no mercado, alguém chamou-lhe a atenção. Quanto custa esta vaquinha que segura pela mão? Eu fico logo com ela, por alguns grãos de feijão. O homem fez a contagem e entregou a João. Deu a ele a quantidade de dedos que tem na mão. João trocara sua vaca por 5 grãos de feijão. Ao chegar à sua casa, João ouviu reclamação. Onde está o teu juízo? O deixaste pelo chão? Quem já viu perder a vaca e não ganhar nenhum tostão? A viúva injuriada não teve contemplação. Atirou pela janela os grãos que tinha na mão. E bem no dia seguinte nasceu um pé de feijão. Não era um pé rasteiro que dá no quintal da gente. Era um feijoeiro gigante, muito alto e bem potente. Era um bom pé de feijão, maior do que muita gente. João ficou muito surpreso. Procurou logo escalar. Foi subindo pelo caule, foi parar no outro lugar, para chegar num castelo difícil de imaginar. João desejava comer, pois muita fome ele tinha. Uma mulher ia dar, mas o gigante já vinha. Foi escondido no forno que ele viu uma galinha. A galinha obedecia do rei a ordenação. Coloque ovos de ouro, eu os quero de montão. O rei logo adormeceu e agarrou a João. Ao voltar para sua casa, João trazia em sua mão a galinha poedeira que valia 1 milhão. Ela era um tesouro que tinha como quinhão. A pobre mãe de João respirou aliviada. A vida ali melhorou como num conto de fada. Que galinha valiosa, eu não a troco por nada. João estava muito bem e grande era a tentação. Fascinava o menino aquele pé de feijão. Sem fazer nenhum aviso, ele fez escalação. Bem nos primeiros instantes, a cena se repetiu. Quando menos esperava, eis que um gigante surgiu. Sinto o cheiro de criança, foi a fala que emitiu. João, que era muito ligeiro e dono de imaginário, tendo medo do gigante, escondeu-se no armário, esperando que saísse o gigante do cenário. Logo depois, algum tempo, o gigante foi contar as moedas de um saco. João ficou a observar que ele estava sonolento e começava a roncar. 3 anos assim passaram, muita coisa aconteceu. João subiu naquela planta e na tina se escondeu. O rei sentiu cheiro estranho, mas João não percebeu. A sua harpa de ouro o giga pediu com fé, mas enquanto procuravam, ele já dormia em pé. Que gigante dorminhoco dorme mais que jacaré. Ao sair dali, da tina, João a harpa foi pegar. Foi então que a mulher começou logo a gritar: socorro, tem um ladrão, tá querendo nos roubar.
O rei, depois de acordar, saiu em perseguição. Os dois bem se debatiam numa grande agitação, mas João usou o machado, cortando o pé de feijão. E foi o fim do gigante e de nossa contação. João terminou bem feliz e tocando com emoção, e até hoje usa a música para chegar ao coração. Então, pessoal, olha, esse conto de cordel é da autora Círlia Souza de Lima, Contos Encantados em Cordel. Ela é segunda edição, Natal, né? Edições 2015, páginas 78 a 84. Eu não parei a leitura para falar das palavras que apareceram, mas vocês podem, olha aqui, ó, tina, recipiente parecido com um grão de balde. E as outras palavras que apareceram estão aqui, o dicionário, como se fosse, né, o significado delas aí, o dicionário. Caso vocês tenham outra, podem me perguntar. Mas essa história, então, foi inspirada na história de João e o pé de feijão, né? Que todos acho que já ouviram a história, né? E a autora, ela nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, os cordéis, eles têm mais fluência lá na região norte, né? Ela é pedagoga, poeta especialista em educação infantil e autora de várias obras que são releituras de clássicos em versão de cordel. Que vocês vão fazer aqui o estudo do texto e aqui no finalzinho nós vamos ter aqui a conclusão do que a gente sabe dos poemas de cordel. Então, é uma narrativa na forma de poema, dividido em estrofes, em vários versos com rimas. É possível encontrar poemas de cordel em folhetos, livros e sites. Vários poemas de cordel são inspirados em textos da tradição oral, tá? Então, aqui nós vamos fazer o estudo do texto. Releiam novamente, né, o poema, e aí vocês vão responder. Que conto inspirou esse cordel? Então, só na primeira estrofe vocês já conseguem ver, João e o pé de feijão, né? Então, nas primeiras estrofes, o texto apresenta algumas características de João. Ó, como ele é, então vai aparecer como o João é, tá? Vocês vão ler a primeira estrofe e vão nas primeiras, né? E já vão definir, colocar aqui como ele é. A número 3, numere as frases de acordo com os acontecimentos da história. Então, vocês vão verificar nas estrofes qual é que vem primeiro. Um pé de feijão gigante nasceu, a vaca era o único sustento da família. Então, vocês vão numerar, né? No caso aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, na ordem que apareceram aí, vocês vão numerar de acordo com a leitura do poema, certo? Releia a 12ª estrofe. Qual das palavras a seguir tem o mesmo sentido de surpreso na estrofe? Então, surpreso, curioso, assustado, irritado, admirado. Então, vocês voltam na 12ª estrofe e vão verificar. Os verbos escalar e subir têm sentidos semelhantes, semelhantes são iguais, né? Ou contrários, certo? Complete. Então, escalar e subir, né? No caso, só a palavrinha já fala, eu vou escalar, eu vou subindo. Então, isso significa que são semelhantes ou contrários. E aqui, complete. No outro é o mesmo que, acabei de falar, né? No outro, num é o mesmo que em um, né? Então, isso vocês vão completar aí. Agora, aqui, na número 5, vocês vão ler o trecho do conto João e o pé de feijão. Mulher, traga-me a galinha que bota os ovos de ouro. Assim ela fez e o ogro disse, bota, e a galinha botou um ovo de ouro. Em seguida, o ogro começou a cabecear e a roncar, até fazer a casa tremer. Então João se esgueirou do forno, pé ante pé, passou a mão na galinha dourada e fugiu como um corisco. Então, aqui, ó, ogro, né, uma pessoa grosseira, sem jeito. Aqui, outra palavrinha, se esgueirou, ele se encolheu, se escondeu e se encolheu, né, e foi pé ante pé, passou a mão na galinha e fugiu como um corisco, como um rojão, né, rapidinho. Então, aqui, ó, o item A. Procure no dicionário o significado de esgueirou e corisco e escreva no caderno. Eu já até falei, mas se vocês tiverem um dicionário, façam isso para confirmar, tá? No segundo verso da estrofe que você circulou,
A autora poderia ter escrito a ordenação do rei. Por quê? Então, lá no segundo verso da estrofe que você circulou, a autora poderia ter escrito a ordenação do rei. Então, vocês voltam na estrofe, verifique se poderia ser colocado dessa forma e por quê. Copie no caderno os versos que reproduzem a fala do rei. E na última, em agarrou-a. A que substantivo o a se refere? Então, agarrou-a, ao invés de eu falar agarrou ela, eu falo agarrou-a, certo? Então, crianças, releiam novamente, qualquer dúvida, só chamar, tá? Boa aula!